Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, hoje eu vou passar uma receitinha para vocês fazerem no café da manhã. Vocês podem utilizar no café da manhã, no lanche da tarde, no horário que vocês derem vontade de comer um lanchinho. É super prático. Então, gente, olha só, não tem glúten. Eu vou utilizar, olha, farinha de tapioca. Essa farinha aqui, ó, você compra no supermercado, só pacotinho de 500 gramas. Então é uma farinha de tapioca, ela é feita do amido da mandioca, né? Do aipim. Então nós vamos fazer, eu vou fazer 3 aqui, de 3 sabores. Olha, eu vou utilizar queijo prato, vou utilizar presunto, vou utilizar peito de peru defumado. Então eu vou fazer uma com queijo prato e presunto, um pouquinho de requeijão, um pouquinho de creme cheese, para dar um sabor, né, mais diferenciado. E a outra eu vou fazer com peito de peru. E depois, se der tempo, eu vou fazer uma de banana, uma doce. Vou fazer 2 salgadas e uma doce. Então, gente, é super prático. Então, olha só, vocês fiquem ligados. Se você não pode consumir glúten, essa farinha não tem glúten, tá? Que às vezes você não pode comer o pão tradicional, o pão francês, né, que a gente compra no supermercado. Esse aqui é uma excelente opção para o café da manhã. E você faz com 2 minutinhos, você faz. É muito prático. É só você separar todos os ingredientes. E você pode utilizar também o recheio que você quiser. Por exemplo, o frango desfiado para quem faz academia, o frango desfiado com queijo, ou com requeijão, ou com creme cheese. Aí você incrementa do jeito com que você tiver na sua geladeira, né? E é um excelente lanche. Então, olha, vamos para a receita. A receita, olha, pra vocês verem como é prática e econômica, nós vamos utilizar um ovo, ó, crepioca. Nós vamos fazer uma crepioca maravilhosa. Aí aqui, ó, a gente quebra um ovo aqui, mistura ele assim, para ele misturar bem com a clara com a gema, puro assim, né? Primeiro. Aí você fez assim, agora nós vamos colocar 2 colheres olha aqui, gente, ó, a farinha de tapioca, olha, nós vamos colocar 2 colheres de sopa, não muito cheia. Assim, ó, 1, 2. É só essa quantidade de tapioca. E nós vamos colocar também, olha, um pouquinho de sal. Nós vamos temperar ela aqui, ó, com um pouquinho de sal. Não precisa colocar muito, porque o presunto e queijo também tem sal. Aí nós vamos misturar aqui, ó. Misturar bem para ela não ficar empelotado aqui. Se a farinha não ficar bem diluída aqui, vai ficar cheio de pedacinhos. Ó, vamos fazer isso. Então nós colocamos um ovo inteiro, 2 colheres de farinha de tapioca e um pouquinho de sal. Esse aqui é a base da nossa tapioca. É simples, gente, muito fácil de fazer. Então agora nós vamos mudar aqui você pode continuar aí, nós vamos mudar aqui, ó. Já coloquei a frigideira aqui para aquecer, ó. Uma frigideira antiaderente, tá? Ela já está aquecendo aqui. Nós vamos montar ela aqui, gente, com um pouquinho de manteiga. Ó, tá vendo aqui? Nós vamos utilizar manteiga, ó. Sem fazer propaganda, gente, nós vamos utilizar uma colherinha de manteiga. É só mesmo para untar um pouquinho a frigideira. E ó, vou pegar aqui no pincel e vamos espalhar aqui. Ó, você pega um pincel de silicone, espalha, tá focando bem dentro da frigideira, tá? Dá pra ver bem? Olha, tá vendo que ela tá bem untada? Aí você espera ela aquecer, ó, tá vendo o barulhinho que eu tô fazendo? Então ela já aqueceu. Aí agora, essa crepioca aqui que a gente, essa massinha, ó, nós vamos despejar ela aqui, tá? Ó. Tá vendo? É muito simples, fácil, super nutritiva, sem glúten. Aí, ó, nós vamos espalhar para ela cobrir todo o fundo da frigideira. Vendo? Aqui, ó, a potência aqui, nós vamos colocar. Aqui tá no 5. Você não precisa colocar muito alto, porque senão ela vai queimar e você não vai dar tempo de você colocar as outras coisas de recheio que você precisa. Você precisa deixar ela fritar de um lado, né?
para depois virar. A gente não pode, é melhor não colocar o recheio aqui nessa parte úmida não. Nós vamos virar para depois a gente rechear, tá? Dá um tempinho aqui. Aí de vez em quando você dá uma olhadinha aqui, ó, ó, já tá soltando as beiradinhas, tá vendo? Olha que maravilha. Mas aí você não vira enquanto ela estiver muito mole, não, senão ela vai quebrar. Aqui, que maravilha, gente. Super fácil. Até uma criança sabe fazer, né? É perigoso criança mexer em cozinha, mas eu digo criança em termos, entre aspas, né? Para vocês terem uma ideia de como é fácil fazer isso aqui. Não precisa ser um chefe de cozinha para fazer uma crepioca, gente. Nem precisa falar assim, ah, eu não sei cozinhar. Ó, tá vendo aqui? Olha que maravilha. Viu? Virei inteira. Se tiver uma espátula mais larga, ainda fica melhor ainda. Ou quem quiser fazer aquilo de virar assim, for bem habilidoso, também dá certo. Ó, agora, olha, nós vamos utilizar aqui, ó, uma fatia aqui. Nós vamos passar primeiro aqui um pouquinho de, olha, cream cheese, ó. Nós vamos utilizar o cream cheese aqui, um pouquinho. Vamos passar aqui com a colher, ó, assim, ó, para dar um sabor diferenciado da nossa crepioca. Isso aqui não é obrigatório, mas eu gosto, eu acho que o sabor fica totalmente, né, enriquecido quando a gente coloca um pouquinho. Como se você estivesse passando manteiga, mas você coloca um pouquinho na colher assim e espalha. Agora nós vamos colocar, olha, uma fatia de queijo aqui. Não precisa mais que uma. Nós vamos colocar, olha, uma fatia de presunto. Capricha no presunto, gente. Não compra aquele presunto que não tem qualidade, não. Você precisa comprar um presunto bom, tá? Vou falar a marca porque eu vou estar, como se diz. Aí aqui, ó, nós podemos colocar também, ó, um pouquinho de requeijão culinário. Se você não tiver o culinário, vai ser o de copo mesmo. Vocês observaram? Eu vou mostrar uma coisa para vocês, que eu não sei se vocês prestaram atenção. Vocês estão vendo que eu coloquei mais de um lado, ela aqui, não tão para cá no meio, porque nós vamos dobrar ela. Se você colocar ela muito esparramada, na hora de você dobrar, ela não vai ficar muito certinha. Entendeu? Ó. Vamos caprichar. E prestando atenção, por isso que a gente tem que deixar o fogo baixo, ó. Aí agora, ó. Vendo aqui? Nós viramos, olha. Olha que linda. Ó. Tá vendo? Como aqui, gente, a massinha. Você pode fazer também várias crepiocas dessa, fazer a base, né? E deixar prontinho para depois só rechear. Aí que você vai recheando com o recheio que você quiser. Olha que lindo. Olha, já tá pronta, gente, ó. É o tempo do queijo aqui dentro derreter. Aí aqui nós vamos fazer o seguinte, ó. Deixa eu virar pra cá. Pra poder virar aqui, pra vocês poderem ver. Vou virar pro prato. A gente tem que prestar atenção aqui na hora de tirar para ela não quebrar, ó. É preferível a gente fazer assim, ó. Ó. Ela sai inteira, tá vendo? Porque se você virar assim, enfiar a colher ali, corre o risco dela dobrar. Então, gente, nós vamos fazer mais um aqui, ó. Rapidinho. Eu vou desligar o fogo aqui para poder... Gente, essa etapa vocês já viram, mas eu vou mostrar mais uma vez. Ó, nós vamos fazer mais um, é bom fazer uma de cada vez, para você ficar exatamente, né, a medida aqui, sem errar. Tá vendo? Já misturamos o ovo aqui. Agora nós vamos colocar, ó, farinha de tapioca, que eu já mostrei para vocês. Ó, uma, duas. Gente, fica uma delícia. Vocês viram a rapidez que a gente faz isso, gente? Ó, agora nós vamos colocar aqui, ó, um pouquinho de sal. Temperar ela, né, com um pouquinho de sal. Não muito, porque os outros ingredientes já tem sal. Ó, já ligamos aqui, ó. Mostra aqui, para ir aquecendo aqui. Frigideira, já coloquei um pouquinho de manteiga. Pode colocar óleo também, óleo de coco, se você gostar. Mas é só mesmo para não ter riscos. Ela já não vai grudar, porque a frigideira já é antiaderente, né? Então, gente, ó. Ó. Beleza.
Agora vamos fazer o queijo peito de peru, gente. Aqui, ó. Ele não é muito barato, mas fica muito gostoso. Quando dele ter esse gostinho defumado, né? Ele ser um peito de peru defumado, ele fica mais bem saboroso. Aí nós vamos ficar de olho aqui para ela não queimar. E à medida que você começa a trabalhar, a frigideira já vai ficando mais aquecida. Então você tem que ficar atento para não queimar o fundo. Ó, porque a gente já aqueceu ela e já começou a fazer, ela vai mantendo o calor aqui. Então se você não ficar esperta, ela corre risco de queimar. Mesmo mantendo aqui 5 aqui a potência, ela costuma, porque ela já está quente. Então você fica esperto, fica de olho para não queimar. Olha, gente, que beleza que fica. Deixar só mais um pouquinho para não ter risco dela quebrar, pra gente virar. É uma sugestão, gente, para vocês com café, ó. Olha que beleza, virou inteirinho. Vendo agora, ó, nós vamos passar um pouquinho de creme cheese aqui. É como se você estivesse passando manteiga no pão. Assim, não precisa colocar uma camada muito grossa, não. O creme cheese também não é muito baratinho. Então, assim, se você for fazer para você no dia a dia, você usa um pouquinho, porque vai render. Essa embalagem aqui, ó, tem 150 gramas. 130 gramas. Pronto, aí é só isso aqui que a gente já passou. Agora nós vamos utilizar, nós vamos pôr o queijo. Vendo, ó, uma fatia de queijo prato, não precisa mais que uma fatia. E uma fatia do peito de peru defumado aqui, ó. Tá vendo? E agora nós vamos colocar um pouquinho, olha, desse requeijão aqui. Você pode ser o de coco também, igual eu já falei. Não precisa exagerar muito, não. Fica vazando. Aí agora, gente, ó, vamos virar. Cuidadinho, assim, ó, pra lá. Olha só que beleza. Simples, fácil e nutritivo. Alimenta. Você não vai estar consumindo glúten, porque hoje muitas pessoas não podem consumir glúten, né, gente? Muita gente mesmo. Muitas pessoas, às vezes, têm grandes problemas. Quem tem, por exemplo, doença de Crohn, problemas intestinais, né? E eles têm que evitar de comer o glúten. Recomendação, né? Aí, gente, ela ficou dessa corzinha, ela não tá crua, ela já tá cozida, porque é uma camada meio fininha. Agora, deixa eu tirar essa aqui para não colocar em cima dela, vou colocar a outra aqui. Bom, quando ela tirar, ó, assim. Gente, nós vamos fazer uma doce agora, uma de banana, rodelinha de banana. Ó, farinha, 2 colheres. Uma, 2. Isso é muito cheia, não, gente. Mistura assim rapidinho. O fouet é bom porque ele não deixa, ele tira as pelotinhas que tiver. Ó, a frigideira já tá quente. Se quiser colocar uma pitadinha de sal, pode, mesmo ela sendo doce. Equilibra, né? Ó. Vou ensinar vocês assim mais de uma, porque o processo é o mesmo, mas vamos vocês acompanharem, né? Para quem não viu direito. Fique atento e vamos terminar. Esse nós vamos colocar a banana, um pouquinho de canela em pó e um pouquinho, uma chuvinha de açúcar mascavo.
Nem precisa de açúcar, porque a banana está bem madurinha, bem docinha. Ó, olha que facilidade, né? Esse de banana também a gente pode colocar um pouquinho de creme cheese aqui, ó. Dá um sabor muito gostoso. Porque o creme cheese a gente pode usar tanto em pratos doces quanto em pratos salgados, tá? Vocês já devem saber disso, né? Ele é um queijo cremoso, que ele combina com pratos doces e salgados. Aí aqui, gente, ó, a banana picadinha, super madurinha. Já deixei ela descascada aqui. Ó, nós vamos colocar mais de um lado, porque nós vamos dobrar. Aqui tem 2 bananinhas prata, gente. Dá até para fazer 2. Não precisa encher demais. São 2 bananinhas. É uma bananinha para cada crepioca. Aí aqui, gente, olha, eu vou salpicar um pouquinho de canela. Aqui, ó. Vendo? Que delícia, que cheirinho bom. E nós vamos colocar também açúcar mascavo, que ele é pretinho. É um açúcar mais diferenciado, ó. Vamos colocar bem pouquinho assim. Deixa eu colocar açúcar refinado. Se você não quiser colocar o açúcar mascavo, não precisa colocar. Estou colocando aqui porque eu gosto, eu acho que fica um sabor muito bom. Aí aqui, gente, ó, vamos dobrar. Tá? Olha que maravilha. Se sair, se ajeita. Fica maravilhosa, linda. Vocês estão vendo como que ela fica grande, gente? Essa frigideira tem 22 centímetros, 23 de diâmetro aqui, ó, pegando nessa beirada. Olha como que com um ovo você consegue fazer uma crepioca espetacular. E ela fica grande, tá vendo? Pronto, gente, está prontinha. Agora nós vamos tirar. Afasta aí pra gente ver. Olha que maravilha. Gente, olha só as crepiocas maravilhosas prontas. Eu vou falar uma coisa para vocês. O ideal é fazer e comer enquanto ela estiver quentinha, tá? Então, gente, olha só que lindas. Fiz 3 tapiocas. Olha que lindas, maravilhosas. Então, tem mais gente aqui que vai comer. Ainda não comeram porque eu vou finalizar aqui. Então, gente, olha, até o próximo vídeo. Um grande abraço, um grande beijo para vocês. Até o próximo, tá? Espero que vocês façam, tá? E depois vocês coloquem um comentário aqui, porque é uma receita muito fácil de fazer. Beijo para vocês, até o próximo vídeo. Olha, eu vou provar aqui, ó. Vou cortar aqui e vou provar. Essa é de presunto e queijo. Ó, tá servidos, ó.